Boa noite a todos. Meu nome é Marina Duarte. Eu estou aqui hoje com os engenheiros civis Emerson Viana e Eliana da Paz e com a coordenadora da pós-graduação em Engenharia de Planejamento, Fernanda Borges. E a gente vai falar sobre questões importantes da área de planejamento, como as demandas do mercado, os gargalos e as competências profissionais mais exigidas atualmente. Lembrando que quem está nos acompanhando pelo Facebook pode deixar os comentários e sugestões que teremos todo o prazer em respondê-los. Lembro ainda que ao final dessa transmissão vamos sortear 2 bolsas de 50% para a pós-graduação em Engenharia de Planejamento. Para começar, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a importância da área de planejamento para as empresas e os projetos. Bom, é uma área essencial em qualquer empresa e em qualquer projeto. A área de planejamento, eu costumo falar no curso, que é quem puxa a fila, né? É onde eu vou planejar as aquisições, é onde eu vou planejar o início dos trabalhos e, eventualmente, se acontecer algo que fuja da curva, é a área que vai te dar todas as opções e todos os cenários para que aquilo volte para o eixo, né? Para que você tenha uma projeção de quando que vai ser o término do projeto. Então, eu costumo falar que é uma área essencial em qualquer empresa e em qualquer projeto. E desde sempre o planejamento ele é essencial para a vida nossa, também é para a vida das empresas, também as empresas que querem sobreviver têm que ter um planejamento macro, estratégico e o planejamento detalhado também. Nós vemos que desde a época passada, né, desde as pirâmides do Egito, já se observa algum planejamento naquela época. Grande Muralha da China também, observava-se também. Então, são obras que estão lá até hoje, imponentes, como todos podem ver. E também vemos registros de planejamento mais sofisticados, desde a construção do Empire State Building, em Nova York, por exemplo, onde já se usava o tempo-caminho para a construção, sistemas de linha de balanço. Depois, vemos uma certa evolução até os dias de hoje, onde nós temos uma gama sofisticada de softwares, de tecnologias. E o que faz isso com as empresas hoje? Que elas têm que estar voltadas para o mercado tecnológico também. Então, temos que ter um foco em planejamento, aliado às ferramentas tecnológicas que fazem as decisões ficarem muito mais sofisticadas do que eram antigamente. Isso até os profissionais também, então, têm que estar atentos a essa nova era tecnológica, como eles se preparam para isso? Positivo, isso aí tem que ser assim, os profissionais que estão na área de engenharia têm que focar mesmo no planejamento. Todas as funções de topo nas grandes empresas de engenharia não tem como não ter essa visão sistêmica do planejamento e da estratégia também. Ainda, complementando aquilo que o professor Emerson disse, órgãos públicos, em pesquisas recentes, mostram que, no primeiro ano, uma das maiores causas de fechamento de empresas está relacionada à falta do planejamento estratégico das mesmas, porque elas começam no mercado sem saberem o seu público-alvo, elas começam sem saber os objetivos, elas não definem metas. E essa falta de planejamento, associada à burocracia e à alta taxa de impostos, correspondem a cerca de 80% do fechamento das empresas nos 2 primeiros anos de vida. Então, essas informações corroboram aquilo que eles vieram dizendo, que o planejamento é fundamental para a vida de uma empresa, desde o nascimento até quando ela continue atuando, enfim. Com certeza. E como está o mercado nessa área atualmente? Vocês já falaram dessa questão tecnológica, mas quais são os outros pontos que é importante a gente destacar do mercado, da área de planejamento atualmente? Eu vejo o mercado hoje está voltado, como eu disse, para as tecnologias, né? Nós temos aí, tradicionalmente, não tem como fazer um planejamento sem focar no caminho crítico. Então, nós temos a rede PERT-CPM, que seria o método por caminhos críticos, seria um cronograma de barras, na qual há um gerenciamento focado naquela que é a rota crítica de todo o projeto de engenharia.
temos que aliar esse caminho crítico também a outras ferramentas. O caminho crítico, hoje em dia, usamos ferramentas mais usuais hoje, como os programas de primavera ou a MS Project, para definir isso. Aliado a ele também, construímos uma linha de balanço e tem hoje a tecnologia mais avançada e atual que temos é a questão do BIM, né, que tem 7 dimensões, da 3D até 4, 5, 6, 7, onde que alia e compatibiliza todas as especialidades dos projetos, para que nenhuma entre em choque com o outro. Em termos de design, nós temos aí, por exemplo, o planejamento correndo por conta das infraestruturas, mais a arquitetura, mais hidráulica, elétrica, etc. Como que você vai construir um edifício, uma edificação, sem compatibilizar aquilo tudo ocorrendo no projeto, em 3D, e também no seu tempo? Também impossível fazer isso. Ou seja, quem não fizer um planejamento detalhado, conforme deve ser, com certeza vai jogar dinheiro fora, ou seja, por hora homem, né, que é muito, muito caro, a gente sabe que tem muitos encargos sociais, ou para o material também. Então, o que tem de demanda hoje em dia é essa sofisticação aí de compatibilizar todas as especialidades numa plataforma só, usando todas as ferramentas possíveis de usar. No curso de engenharia de planejamento que nós tivemos aqui, foi bastante interessante aprender que na fase de projeto é muito menos custoso, tanto em termos financeiros, quanto em termos de homem-hora, como o Emerson acabou de dizer. Porque você só está mexendo em software, em papel. Naquele momento é isso. Então, se você vai para o campo e constrói aquilo para depois desconstruir, é uma perda de tempo inestimável, é uma perda de dinheiro, é um desperdício de recursos que realmente podem acarretar grandes prejuízos para empresas que não têm um planejamento eficaz. E o mercado demanda profissionais que, além de saberem usar um sistema, um software, saiba fazer uma análise crítica de um planejamento. Né? Não é só operar e sistematizar um software, essa é a parte fácil. Né? Então, o que o mercado hoje pede? O mercado ele pede um profissional completo. É um profissional que saiba tanto utilizar as ferramentas de planejamento, quanto fazer uma análise crítica consistente, uma análise de folga para verificar o caminho crítico, uma análise de quais as ferramentas que eu posso utilizar para fazer uma redução de tempo. Né? Não é simplesmente, às vezes, não é só colocar recurso que eu consigo diminuir o prazo. Né? O que eu posso fazer de diferente nesse planejamento para conseguir uma redução de custo, para conseguir uma redução de prazo, sem efetivamente ter que colocar uma equipe extra? Então, é essa análise crítica, né, de um profissional de planejamento que o mercado pede hoje, né? E não simplesmente um operador de sistema. Né? Então, assim, foi a época que simplesmente jogar dados dentro de um software facilitava a vida das pessoas. E não é isso que as empresas e que os projetos hoje pedem. Né? Então, eu vejo essa demanda do mercado. Dentro disso que a Fernanda falou, é importante que a estratégia que o curso aqui no IETEC aborda com relação a essa questão aí de como que você vai monitorar e gerenciar o planejamento com a metodologia FEL, por exemplo, né? Que é a metodologia dos portões de entrada, onde que, como a Eliane falou, tem um investimento, né? Nós temos um investimento no planejamento que é muito abaixo do que seria um investimento numa obra, num erro de obra, mas é um investimento considerável. Então, no curso, nós abordamos o FEL 1, que seria a parte do estudo de viabilidade, onde que você usa rácios ou indicadores para estimar um custo de um investimento em qualquer tipo de projeto. Então, no caso aqui, não é abordado só projeto de engenharia, é abordado projeto, pode ser de um negócio como um todo, etc. Metodologia FEL... Pessoal.
Pessoal de vida também, você quer montar uma casa de campo, você quer construir uma casa para você, ou uma viagem, você pode planejar, ou uma campanha política, ou uma campanha publicitária, qualquer coisa você pode usar. Metodologia FEL hoje, ela é obrigatória em grandes mega investimentos como mineração, petrolíferas, todos eles utilizam metodologia FEL. E é utilizada em mais de 100 países hoje. Então, não tem como também um bom gestor não conhecer metodologia FEL, tem que saber. É a metodologia dos portões de entrada, onde, primeira fase, viabilidade, gasta-se pouco investindo tempo e dinheiro naquilo que seria interessante e importante para se arrancar com o projeto. Você leva para os principais responsáveis, né, de decisão numa cadeia aí de decisão, e eles decidem se vão continuar estudando o FEL 2 ou se voltam para rever aquelas premissas que foram estudadas ou se abortam aquilo. Então, é muito interessante porque não teve muito investimento, ainda há tempo de abortar, e normalmente aí 50%... Sem muitos custos. É abortado. Tem uma estatística disso. Então, é mais. Segundo o que a gente viu, 75%. 75%. É abortado no primeiro passo. Logo ali na entrada, não, vou montar aí uma loja de roupas para mim. Aí começa a estudar e tudo, quando é feito, já aborta de cara, vamos mudar de negócio, ou vamos rever. Depois passa para o FEL 2, onde que ali já se define, na engenharia, define a alternativa, não é isso? Ou seja, o desenho que tem que ser. Não, eu vou fazer uma logística de escoar minério, por exemplo, ou eu vou por via terrestre, ou vou construir uma ferrovia. E aí ali já está definindo o que vai ser. Então, você avança para um projeto de detalhe já com essa definição. Não pode haver dúvida na solução a ser seguida, não é mesmo? Depois, nós temos o portão de entrada do FEL 2 para o FEL 3, e no FEL 3 é feito o detalhe, né? O projeto básico é feito ali, você já tem um orçamento já mais preciso, e aí tem mais investimento em estudos. Custo mais assertivo, né? Nesse passo, a gente já tem um custo muito mais assertivo do que vai... Porque no FEL 1 são muitas especulações, muita ideia de valores. Então, à medida que vai se passando, né, do FEL 1 para o 2, etc., esses custos vão ficando muito mais enxutos e precisos. Né? Isso, vai afunilando realmente. E corroborando com tudo isso que eles falaram, é muito importante pessoas capacitadas, né, pessoas que não só conheçam disso, mas que também busquem conhecer um pouco do mercado, que tenham visão estratégica de negócios. Isso é importante porque faz parte de um todo da empresa. O planejamento não caminha sozinho. Ele é parte integrante e fundamental de uma empresa, de qualquer empresa que seja. Eu gostaria também de saber um pouquinho de cada um de vocês, o que vocês fazem no dia a dia profissional de vocês, para vocês serem um profissional de destaque, como que vocês trilham esse caminho. Da minha parte, assim, e abordo isso muito nas aulas também, é procurar satisfazer os stakeholders. Isso é que eu acho que é o mais importante. No caso, o gerente de planejamento, ele é uma pessoa que ele centraliza tudo que é estratégico nele, na pessoa dele. Então, ele tem que ser a pessoa apaziguadora e também agregadora de valor entre todos eles. O que seriam os stakeholders? Seria o acionista, seria o financiador, gerente de projeto, a vizinhança, se for um projeto que afete pessoas, toda a comunidade no entorno, né? Como que você vai fazer um projeto sem que a comunidade não esteja satisfeita? Sim. Você vai fazer uma concessão de uma rodovia, de uma linha de transmissão, a comunidade tem que aceitar que aquilo Sim. agrega valor, uma barragem, por exemplo. Então, o principal para ter sucesso que eu vejo é você satisfazer os stakeholders. Mesmo o grupo, o time que você vai trabalhar também, ele tem que estar todo satisfeito, né? Eu particularmente tenho um lema: se você trabalha com planejamento, você é obrigado a cumprir entregas. Né? Se a área de planejamento não cumpre entregas, com que cara que você vai cobrar dos demais da equipe? Né? Então, assim, o meu primeiro lema é foco em resultado, foco em entrega. Tem que entregar algo. Tem um relatório semanal que o planejamento tem que entregar para o gerente de projeto toda quinta-feira, meio-dia. Toda quinta-feira, meio-dia, obrigatório entregar aquilo. É a sua entrega. Né? Então, assim, começa por você. Né? Dê o exemplo do profissional. Então, o meu primeiro lema é esse. E o segundo é justamente o que o Emerson falou, que você é o ponto focal
daquele projeto ou daquele planejamento que você está executando, né? Todas as outras pessoas envolvidas, elas dependem, de certa forma, do seu trabalho. Então, você tem, sim, que ser um apaziguador e não um ponto de conflito, né? Muita gente confunde porque o planejamento é o departamento chato que fica cobrando. Não, o planejamento é o cara que te ajuda a entregar as coisas que você precisa entregar. Então, é esse o ponto, é focar em entregas e resultados e ser o apaziguador para contribuir para o sucesso daquele projeto como um todo ou daquela organização como um todo. E eu penso que para ter sucesso e a gente se destacar, é importante para subsidiar tudo aquilo que o Emerson falou, né, de atendimento a stakeholders, ao que a Fernanda falou de apaziguar, de ser um ponto de equilíbrio, de ser alguém, de ser uma parte da empresa importante na qual as pessoas também cumprem as suas entregas. Eu acho que a comunicação eficaz, ela é fundamental. Sem uma comunicação eficaz, sem a outra parte saber ao certo o que ela precisa entregar, como ela precisa entregar, na data que ela precisa entregar, não vai funcionar. A gente não vai ter os resultados que a Fernanda disse que serem tão importantes e, na verdade, são. A gente não vai conseguir atender os stakeholders. Provavelmente, a gente pode ter problemas mais sérios em relação a projetos, principalmente que abrangem um número muito maior de pessoas. Então, é importantíssimo a gente conhecer metodologias, né, como a gente falou aqui o tempo todo, metodologias de planejamento, conhecimento para isso, as ferramentas que a gente tem disponíveis hoje para usar e também conhecer mais e aplicar mais uma comunicação bem eficaz. Ela eu lembro de em alguma aula, não me lembro qual, de um exemplo de muito sucesso nos Estados Unidos, de uma empresa de telecomunicações, em que ela teve praticamente problema zero numa cidade inteira, porque a comunicação dela foi muito eficaz com todo mundo. Então, assim, um plano de comunicação eficaz, um escopo bem definido, as premissas e as restrições do projeto muito bem claras, né? Eu tenho restrição de custo, eu tenho restrição de tempo, eu tenho restrição... Enfim, eu tendo isso tudo muito claro, o sucesso do projeto é certo. E eu acho que é nesse ponto que as pessoas também se destacam e é uma coisa que eu procuro aplicar. E é muito importante... Um gancho aqui que a Fernanda falou, que quem faz o planejamento não é o gerente de planejamento, o técnico do planejamento, é a pessoa que vai executar. Porque antigamente, e ainda hoje, empresas que vivem no mundo de antigamente, né, ainda acha que o cara do planejamento é que vai fazer o cronograma. Um planeja, outro executa. Não vou fazer não porque a pessoa do planejamento não me entregou a programação. O que é isso? Isso não existe. Quem faz a programação é quem vai executar. Então, isso tem que mudar. E mesmo assim, aqueles chefes antigos, não, isso aqui tem que ficar entregue dia tal. Então, vamos empurrando, vamos levando, então aquele planejamento é empurrado. Isso também não existe mais. Hoje é planejamento feito na medida certa. Tem a data, que recurso que eu preciso até aquela data? De material, de mão de obra, de equipamento, logística, né? Tudo isso que eu preciso. Então, assim, é uma integração, como você falou mesmo. Se não tiver, como que vai ter sucesso? Alguma dica final para quem é da área ou para quem pretende começar a atuar na área? Bem, particularmente eu como aluna, posso dizer que eu tenho um case de sucesso aqui. Eu e uma amiga que fizemos a engenharia de planejamento, a gente abriu uma empresa, né, de orçamento e planejamento e monitoramento e controle de obras civis. A gente está se lançando no mercado e a gente tem o suporte, eu acho muito interessante, porque a comunicação entre os profissionais e os alunos aqui do IETEC é muito eficaz. A gente tem super apoio da Fernanda e do Emerson sempre que a gente precisa. Então, assim, eu gostei muito do curso, é um curso que me trouxe novos horizontes, inclusive pessoais. Hoje eu consigo programar um pouco mais minhas coisas e modelando a Fernanda, que está sempre planejando tudo, o Emerson, que tem uma capacidade incrível de visão de negócios. Então, assim, é um curso que realmente me agregou muito. Todo o sacrifício de vir fazer todo final de semana é difícil mesmo, mas realmente valeu muito a pena. Eu só tenho a agradecer. Dicas
dica, eu acho que é fundamental a organização. Organização em todos os sentidos. Um profissional de planejamento tem que ser um profissional organizado, né? Eu costumo falar que a gente não planeja na bagunça, né? Você tem que ter diretriz, você tem que melhorar essas diretrizes, você tem que ser um profissional organizado. E estudar é fundamental, né? Se atualizar é fundamental. Não é porque eu trabalho na área há anos que eu não tenha ainda que... Como é que faz isso? Ir lá pegar meu livro, dar uma olhadinha, ou ler os artigos mais recentes que estão no mercado, né? Porque a cada hora surge algo diferente, alguma metodologia nova, ou um caso de sucesso em uma empresa. Então, acho fundamental organização e atualização. Eu vejo também que o exemplo da Eliane, né, de outros alunos, né, é um caso de sucesso e todos os alunos que saem daqui, eu vejo que eles saem com uma visão, muda completamente a vida deles, profissional, antes de virem fazer essa pós aqui no IETEC Planejamento e depois é completamente diferente. Ou seja, por mais que você tenha já uma visão pessoal dentro da sua casa, sistêmica, de organização, tudo isso é imprescindível, mas você se preparar no curso de pós, isso aí dá um diferencial. Eu, na minha época, quando fiz a graduação, não existia abordagem nem de planejamento, nem de orçamentos. E hoje já tem algumas faculdades que já abordam isso inteligentemente. Mas o aprofundamento que tem aqui é muito com foco em pôr a mão na massa. Os próprios alunos, eles fazem exercícios práticos, eles fixam, eles usam metodologias que vão ficar bem arraigadas na cultura dele. Então, isso é uma mudança de cultura pessoal. E é isso que acho que é importante para o sucesso. Você está bem preparado, você ter boas ferramentas, saber onde buscar essas ferramentas. Como ela disse, de repente precisa de uma consultoria, de um apoio. Vai até essas pessoas também, abrir uma network. Não, eu quero participar de um grupo de gente que também pode pensar como eu, como planejamento. Também abrimos essa porta aqui também. Então, assim, essa integração e o preparo é fundamental. E o querer também ter a oportunidade de usar esse planejamento na prática. E como foi dito também, é fazer para tudo, né? Você vai construir uma casa, vai fazer um planejamento, quantos meses você vai construir ela? Então, assim, faça isso também. Então, para qualquer coisa, é importante a gente pôr isso, de preferência, pôr num papel, sistematizar e tudo. Essa é a razão para o sucesso, é essa aí. Muito bom, gente. Então, agradeço a disponibilidade e a presença de vocês. E agradeço também a todos que acompanharam a gente pelo Facebook. E uma boa noite e até a próxima.